Quando se fala em Karl Marx, o que vem à cabeça? Quase sempre é a economia, a revolução e, claro, aquela obra gigantesca, O Capital. Mas e se o verdadeiro motor por trás de toda essa análise não for a economia, e sim algo muito mais profundo? Uma filosofia que pulsa ali, no centro de tudo. Um verdadeiro fantasma na máquina do capitalismo que muitas vezes passa batido. Então, vamos mergulhar nisso. A grande questão que vai guiar nossa análise, baseada no artigo de Leonardo Lima Ribeiro, é exatamente esta. Afinal, como a gente deveria enxergar o Marx? Ele era um cientista frio da economia? Ou, no fundo, um filósofo totalmente focado na libertação humana? Para a gente ir a fundo nessa questão, vamos colocar lado a lado a imagem mais popular do Marx e a visão que a nossa fonte traz. E olha, tem uma tensão bem clara aqui. De um lado, o Marx que todo mundo acha que conhece. Do outro, a crítica muito, mas muito mais profunda que a obra dele realmente oferece. E essa divisão fica bem nítida aqui, né? De um lado, a visão comum, o Marx de jaleco, digamos assim, o cientista de laboratório, dissecando as leis do capital. Do outro lado, o argumento do nosso artigo, Marx como filósofo crítico, aquele cujo objetivo não era só entender o mundo, mas fundamentalmente transformá-lo para a humanidade. Só que essa ideia vai ainda mais fundo. A fonte argumenta que a crítica de Marx era simbiótica, não era só uma análise econômica. Era, na verdade, um ataque filosófico aos próprios alicerces do sistema capitalista. E aqui está o ponto crucial, segundo o artigo. Separar a economia da filosofia em Marx é um erro fundamental. Elas são simbióticas. Uma simplesmente não existe sem a outra, sabe? A crítica econômica é a expressão da sua filosofia e a filosofia é o propósito por trás de cada linha da sua análise econômica. Isso nos leva a um conceito-chave, a crítica da economia política. E a definição aqui é tudo, viu? Para Marx, criticar não era um exercício acadêmico, neutro, de jeito nenhum. Era um desafio ativo, um confronto direto com as engrenagens do capitalismo e sempre feito a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Ok, então se a filosofia é tão central assim, qual era o propósito dela? Bom, a resposta é que ela não era nem um pouco abstrata. Pelo contrário, era uma ferramenta prática, uma ferramenta para mudança. O que a fonte destaca é que a filosofia em Marx tinha um objetivo muito claro, muito concreto: servir como uma arma. Uma consciência crítica que daria ao proletariado o suporte teórico necessário para sua própria libertação. Não era filosofia pela filosofia, era filosofia para a ação. Essa citação, que a fonte destaca, captura essa ideia de um jeito poético e muito poderoso. A filosofia como o cérebro, a estratégia, a consciência, e o proletariado como o coração, a força viva, o motor da mudança. Cérebro e coração são inseparáveis para a vida, assim como a teoria e a prática são para a evolução. E essa união, essa convergência entre teoria e ação tem um nome: praxis. Esse é o objetivo final de todo o projeto do Marx. A praxis é aquele ponto de ebulição onde a crítica filosófica sai dos livros e se transforma em ação concreta no mundo real, mudando a sociedade. Tudo bem, mas onde é que a gente encontra essa filosofia numa obra tão densa, tão econômica como o Capital? É aqui que a gente vai procurar por esse fantasma na máquina, mostrando como a crítica filosófica aparece de fato ali no texto. A análise do artigo mostra que Marx usa a filosofia para desmascarar o que existe por trás de conceitos que parecem neutros, como dinheiro ou valor. Ele vai mostrando que essas não são categorias naturais, mas que, na verdade, escondem relações humanas profundas, dramas e injustiças. Vamos seguir o exemplo que o artigo dá da jornada do trabalhador. Olha só, no passo 1, tudo parece livre, justo, ali no mercado. No passo 2, a força de trabalho é vendida como uma mercadoria qualquer. Mas é no passo 3 que a mágica acontece, a transição para dentro da fábrica. E é lá, no passo 4, longe dos olhos do público, que a energia vital do trabalhador é extraída para gerar um mais valor, ou seja, um lucro muito maior do que o salário que ele recebe. E qual a consequência disso tudo? A vida humana vira um número. O tempo, a energia, a própria existência, tudo é quantificado, medido, precificado. O autor do artigo usa um termo bem forte para isso: a indexação dos corpos vivos. É um processo que basicamente reduz a humanidade a uma variável na equação do capital.
E aqui, mais uma vez, o próprio Marx conecta a análise econômica com um apelo filosófico muito profundo. A desumanização causada pelo sistema não exige uma reforminha aqui ou ali, exige uma redenção total do homem. A economia não está separada da condição humana, ela a define e, nesse caso, a degrada. Mas, no fim das contas, por que essa discussão toda importa? Na nossa última parte, vamos entender o que realmente está em jogo quando se tenta separar o filósofo do economista em Marx. O ponto central do artigo é uma alerta, na verdade. E ignorar a filosofia em Marx não é só um erro acadêmico, é algo bem mais perigoso. É remover o propósito, a alma, o coração revolucionário que move toda a sua crítica. E os perigos disso são bem claros. Sem seu núcleo filosófico, a obra de Marx é distorcida. Ela pode virar uma ferramenta para gerenciar o capitalismo, em vez de superá-lo. Ela se torna um assunto acadêmico estéril, inofensivo. Resumindo, um marxismo vulgar que perde toda a sua potência e esquece para quem foi escrito, a classe trabalhadora. Em resumo, a conclusão da nossa fonte é bem direta. A filosofia não é um enfeite, um adendo. Ela é um motor. E sem esse motor, a poderosa análise econômica de Marx se torna só mais uma teoria e uma prateleira, em vez de ser o que ela foi feita para ser, uma ferramenta viva para a emancipação. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão, que na verdade resume toda essa análise. Se a filosofia é o coração da crítica de Marx, o que acontece com uma ideia revolucionária quando seu coração é arrancado? Será que ela pode, de fato, ainda mudar o mundo?